Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jô Tavares. E eu sou a Ivy Abad. E hoje o nosso tema é constelação familiar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de convidá-los para se inscreverem no nosso canal, toquem no sininho, nos sigam nas nossas redes sociais e compartilhem esse vídeo. Você pode ajudar muita gente. E, claro, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui nos comentários, que na medida do possível a gente vai atrás das informações. Se vocês tiverem sugestões de temas, também a gente vai ficar muito feliz. E hoje, então, estamos aqui com a Juliane Bá. A Ju é formada em psicologia desde 2010 e ela é facilitadora de constelação familiar desde 2013. Ela também é especialista na abordagem sistêmica pela Universidade Positivo, tem formação em constelações familiares e empresariais pelas Soluções Sistêmicas com Vera Boing e Marusa da Graça. Ela também é International Intensive Training, fez um camp com o Bert e a Sophie Hellinger, ainda na Alemanha, ainda teve essa sorte, né, Ju? Pegou que maravilha, o cara, né? Que oportunidade. Ainda lá, né? Father, Mother and Child com 23 horas, The New Spiritual Family Constellations com 36 horas, Energy Seminar com 27 horas, já realizou dezenas de cursos e workshops, é terapeuta também de integração psicoespiritual, que a gente já falou aqui, já tem um episódio gravado com o Jorge Salum, que também sei que foi professor da Ju, e também já fez muitas peregrinações espirituais para a Índia, Egito, Israel, e, além de tudo, Ivy, não sei se você sabe disso, a Ju, com essa jovialidade dela, é vovó. Olha, acredite ou não. Acho que esse daí deve ser o item mais importante desse currículo. O item mais importante. Mãe e avó. Que bom, Ju, que seja bom. muito bem-vinda ao nosso canal. A gente está muito feliz de receber você aqui. Estamos ávidas por conhecimento. Sim, com certeza. Eu Andamos fazendo umas pesquisas, né? Diga assim, vamos nos preparar para poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que muito nos interessa. Sim, né? muito. E que a gente acredita muito, né? Sim, eu sou muito fã da constelação. Já falei aqui também. Ainda não tenho o curso de constelação, mas acredito que em breve terei. Serei consteladora. Sim, sou super fã da constelação. E vale lembrar também, né, Ivy, que a gente vai explorar mesmo a Ju. A gente quer criar outros conteúdos. E amigos são para essas coisas. Amigos são para essas coisas. Vamos destrinchar esse assunto constelação. Constelação nos relacionamentos, constelação nas finanças. Isso. E por aí vai. Pai, mãe, né, família. E por aí vai. Eu acho que uma das coisas que a gente podia abrir aqui, esse nosso bate-papo, sabe, Ju? Além de te dar a oportunidade de se apresentar, mandar aqui um recado para quem está nos assistindo, é comentar sobre o que levou a psicóloga Juliane Bá a entrar no mundo da constelação familiar. Eu acho que, além de você se apresentar, você falar um pouco sobre isso. É uma caminhada profissional muito interessante, muitos cursos de especialização no tema, inclusive, e eu acredito que tenhamos aqui muitos psicólogos que também nos assistem, que gostariam de saber, né, sobre isso. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre o assunto que eu mais gosto. Expansão da consciência, constelação familiar, espiritualidade, terapias. É o meu universo, é o que eu mais gosto de conversar com as minhas amigas, né, profissionalmente também. Então, eu que agradeço estar aqui hoje com vocês. Essa história de como eu conheci a constelação é interessante. Então, eu estava fazendo a faculdade, mas eu já era formada, né? Eu já tinha me formado em contabilidade 10 anos antes, né? Então, na época, eu trabalhava com contabilidade. Fui fazer a faculdade de psico. E, por eu ser já formada, eu já poderia fazer a especialização. E, naquela época, eu tinha pressa, né? Pressa de me formar, pressa
de conhecimento. Então, na universidade, eu comecei a especialização, na época, da Universidade Positivo, que eu acho que, infelizmente, não existe mais essa especialização, que era sobre a terapia sistêmica, a terapia familiar. Nessa época, a professora Marusa, né, era a nossa orientadora e nossa professora no curso. E a gente fazia os atendimentos na sala de espelho. Então, tinham famílias que se cadastravam, no curso de psicologia assim, as famílias se cadastram, as pessoas se cadastram para receber o atendimento, né, de forma social. E a gente, então, ia aprender na sala de espelho. A primeira vez, então, o curso era de sistêmica, né, não era de constelação familiar. Mas a Marusa era uma facilitadora de constelação também. A gente foi fazer um dos primeiros atendimentos, né, na sala de espelho. Foi uma família, foi uma mãe e uma filha, com um netinho. Então, era uma filha, né, com a avó e o netinho. Aí o netinho, qual que era o problema? Sabe que exatamente eu não lembro qual que era o problema que elas estavam passando ali. Eu acho que era um problema de... eu lembrei. A moça estava com um problema com alcoolismo. Aí... o menininho foi retirado, uma de nós foi brincar com o menininho, porque a terapeuta, né, identificou que não era ali uma questão com ele, foi passear com ele nos corredores e foi feito um atendimento entre mãe e filha. Aí a Marusa foi instruindo essa profissional, porque a gente usa, né, um ponto, né, para... Você vai fazendo, mas quando a terapeuta acha, né, a professora acha que você, né, faz algumas pequenas intervenções. Mas nesse dia, como era nosso primeiro atendimento, a Marusa fez bastante intervenção. Praticamente ela que foi levando o atendimento daquela família. A queixa, daí a mãe falou que, né, que a moça estava bebendo e que tem problemas e tal. Aí a Marusa fez uma pergunta. E você? Tem mais alguém que bebe na família? E essa avó, né, na hora, ela já murchou assim e falou assim, eu bebi por muitos anos. E aí a Marusa falou assim, então, falou para a moça, que era a filha, diga para sua mãe, eu faço como você. E a moça falou, eu faço como você. E até me arrepia quando eu lembro da frase. E quando ela começou a falar, eu faço como você, mamãe, a moça começou a chorar, a avó começou a chorar, e a terapeuta foi conduzindo. Então, essa é uma das frases da constelação, né? Eu também, né? Eu também faço como você, ou eu sigo você, né, mamãe? Né? Na morte, porque o alcoolismo, né? Se você não parar, ele te leva à morte. E foi bem emocionante. A Marusa conduziu, colocou a filha no colo da mãe, né? Elas ficaram ali, houve uma reconexão muito linda. Quando terminou, eu falei, uau, eu quero fazer isso da minha vida. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas foi muito profundo, e a gente sente a profundidade do trabalho. Nisso, quando a gente pediu para a família voltar, né, a colega que atendia essa família, a avó falou, olha, a gente não vai voltar porque a gente mora longe, é difícil para nós irmos no sábado, mas eu quero agradecer porque esse dia mudou a nossa vida. Minha filha parou de beber, nossa, a gente está se entendendo, aquilo ali mudou a nossa vida. E eu falei, puxa, mais uma comprovação, né? Então, e eu acredito que realmente tenha mudado a história dessa família. A gente não pode afirmar que essa moça talvez não tenha, né, não vai ter outros problemas, enfim, né? A vida é cíclica e a gente, né, enfim, mas aquele atendimento, com certeza, elas levaram no coração delas e houve uma reconexão muito bonita. Eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu fui conhecer o grupo de constelação lá da Marusa, que daí já é uma outra história, mas foi assim que eu decidi, porque eu amo, né, a psicologia, eu gosto da minha profissão, acho que ela é importante também, né, mesmo que a gente faça esse atendimento, às vezes, né, esse atendimento que é uau ali, as pessoas precisam do acompanhamento, é importante. Sim. Então, mas eu
foi ali que eu decidi. Fantástico, né? Então, a gente pode entender, assim, inicialmente, que é uma reposição de papéis, a constelação familiar? Sim, mas não somente isso. Uhum. Sim, coloca, porque assim, né, essa moça, se a gente vai analisar, tem muitas coisas Claro. que poderiam ser analisadas, né? Mas essa moça, ela tinha engravidado, né? O pai da criança não fazia parte, tinha ido para casa. Então, quando a gente coloca uma constelação, a gente vê os processos, né? E o que os filhos são capazes de fazer pelos pais. Então, a gente E não conscientemente. totalmente inconsciente. Isso é importante Né? ressaltar, né? Né? Sim. Então, de forma inconsciente, os filhos são capazes. Uma filha é capaz de engravidar para levar um filho para sua mãe cuidar, ser responsável, para que essa mãe, né, pare de flertar com a morte ou queira estar viva. Manter a avó em vida. É algo muito profundo que é feito de forma inconsciente, né? E muitas vezes também, quando um filho é responsável por manter, né, um pai, uma mãe bem e vivos, também é algo muito pesado que às vezes ele também tenta transferir para os seus próprios filhos, né, para os netos, no caso. Então, é uma recolocação na ordem, mas vai também além disso. É um movimento bem profundo. Não, eu acho que a gente já deu até uma avançada aqui no conteúdo. Sim. Eu fico pensando Só por assim, exemplo, né? Não, porque eu fico pensando, porque eu sou super fã de constelação, mas eu fico pensando, né? Uma pessoa que está assistindo, escutando isso pela primeira vez. Será que vale a pena, Ju, a gente falar, então, como que surgiu constelação familiar? Acho que Tem gente que fala, mas isso é espiritismo, é macumba, é o que, afinal de contas, o que é a constelação familiar? eu vou falar o que é, mas antes disso, para eu não esquecer, eu quero falar uma coisa bem importante. A constelação familiar é uma ferramenta muito poderosa. Mas muitas pessoas, por ela ser poderosa e as pessoas estarem utilizando muito, às vezes as pessoas pensam que ela vai resolver a vida. Isso, boa, Ju. Boa. E muitas pessoas, também, muitos terapeutas, vendem isso como faça uma constelação, Jô, e a tua Resolva vida a sua vai vida. se resolver. Finalmente temos na prateleira um produto que vai resolver todos os seus problemas, que se chama constelação familiar. Exato. É mentira. É mentira. Porque você já fez constelação, você sabe, eu já fiz. A gente sabe que uma constelação, ela é muito poderosa, como esse exemplo que eu dei, mas ela não vai mudar a sua vida, né? Então, e é por isso que é tão importante, nós como terapeutas, nós nos trabalharmos. Então, trabalharmos com a técnica que a gente quer atender muito, né? Então, se eu sou um terapeuta de constelação, se eu sou um psicólogo, se eu sou um terapeuta de florais, se eu sou um terapeuta de cristais, faça muito, né? Porque eu vejo às vezes alguns terapeutas, eu sou terapeuta, sei lá, de barras. Mas a pessoa, ela não faz as barras lá semanal, ela não se curou com as barras, ela, né, fala, não, então eu vou fazer aqui as barras, eu vou me curar disso agora, né? E passar muitas vezes pela técnica, porque quando você passa muitas vezes pela técnica, você vê que não é um milagre. Sim. Né? E que, de repente, você precisa circular para uma outra coisa. Né? Então, é muito importante um trabalho pessoal de terapia, de autoconhecimento, passar pela técnica que você está estudando. Não é um milagre, não vai mudar. A constelação, ela dá um, vamos dizer assim, um caminho, né? Ela dá a gente diz uma atalho. Fotografia ali. Às né? vezes um atalho. Tem aqui uma fotografia de um caminho a seguir para você, se você quiser. Né? E a pessoa, dentro desse caminho, ela precisa fazer coisas. E muitas vezes eu fiz constelações, Ive, há 10 anos atrás, quando eu conhecia a constelação, que daí eu saí que nem, né, fazendo vários cursos, vários workshops, constelações que eu vejo que começam a me cair fichas hoje do que era aquilo, porque às vezes você faz uma constelação, você não entende nada, tem mais essa também, né? Você vai num grupo, você faz uma constelação, você não entende nada. E por quê?
porque você não entende e depois eu vou explicar para não ir muito longe. Então, tem coisas que nossa, me vem flashes, nossa, naquela constelação, mostrou essa dinâmica da minha família. E já faz 10 anos, né? Então, é um processo, e eu acho muito importante dizer isso, não é um milagre. A força, né, de cura está no nosso autoconhecimento, a força está dentro de nós, não está em nenhuma técnica. As técnicas promovem que a gente acesse essa força, acesse a clareza, acesse a sabedoria. Todas as técnicas estão a favor disso, né? Que você pegue o que é teu, precioso, um baú precioso que todos nós temos, né? Mas que a maioria de nós não acessa, está dormindo. Então, às vezes, as pessoas também procuram, né, uma solução mágica, um terapeuta mágico. Eu vou nessa terapeuta, ela cobra não sei tanto lá, e então ela deve ser muito boa e ela vai resolver meu problema. Em uma sessão ela vai tirar todos os seus traumas, suas fobias, suas questões. Então, pessoas que às vezes me procuram de emergência, Ju, eu quero fazer uma constelação, tem horário hoje? Tem horário amanhã? Né? E às vezes até tenho horário, poderia até ter o horário ali, né? Mas eu não atendo. Porque quando você está no desespero, né? Você não está pronto para receber algo. Exato. Né? Então você precisa primeiro você se organizar. Então, às vezes, a pessoa está desesperada, eu ofereço, então vamos fazer uma sessão de terapia aqui, né? Para você se centrar. Não a constelação. Sim. Porque às vezes, né, assim, então a constelação não é uma solução para quem está desesperado, é um processo de autoconhecimento profundo. Eu acredito, Jo, que uma das coisas fundamentais que a gente tem que mais uma vez reforçar aqui, que todos os terapeutas convidados estão trazendo, é a dica do autoconhecimento. Exatamente. Todos que estiveram aqui, com cada um com as suas, né, terapias, falam a mesma coisa. Inclusive, a gente fez um programa de inteligência espiritual falando sobre a questão da busca do autoconhecimento, para que as pessoas possam, né, buscar se interiorizar, né, se identificar, verificar os seus pontos a serem trabalhados. O que a gente percebe, sabe, Ju, a grande dificuldade de dar o primeiro passo. Ou a dificuldade, ou nem sabe o como dar o primeiro passo. Então, muito bom você ter trazido isso também, né? Às vezes, uma sessão de terapia pode ser o primeiro passo, para você, naquele momento, ter ali, pôr tudo para fora, falar tudo que pensa, né? Exato. E poder se centrar, né? Porque a gente está num momento que está muito fácil, e não me interpretem mal no que eu vou falar, mas está muito fácil você ir, por exemplo, num psiquiatra e ele receitar ali, olha, então você toma esse ansiolítico, esse antidepressivo e você vai ficar ótimo. E a pessoa, claro, eu estou generalizando, eu sei que tem psiquiatras que fazem um trabalho maravilhoso. Claro. Mas é que hoje, infelizmente, está muito acessível e pior, se eu quiser, eu pesquiso agora no Google qual é o melhor medicamento para a minha depressão, e eu vou na farmácia, compro e tomo, me automedico e começo a me sentir bem. Só que eu ainda continuo mascarando o meu problema. Então, eu acho que essa é uma das funções do nosso canal, alertar as pessoas que o processo de autoconhecimento não é fácil. Porque a gente vai encontrar monstros horrorosos. Não tem ninguém tem uma vida colorida de Disneylândia. Ninguém. Desculpa. A gente vê isso no Instagram e, nossa, olha só. Não, é mentira. É mentira. Todo mundo tem as suas dores, todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe, e aí já tem abertura para ter inúmeros traumas. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem as suas questões. E todo mundo está optando pelo que é mais fácil. E as terapias alternativas, integrativas, entraram nessa prateleira do mais fácil. Exato. Né? Então, vai lá. Eu como não solução, preciso, não preciso vai falar, te salvar. Exato. Né? Não, eu falo por mim, porque barras de Access tem cliente que nem fala nada. Ele chega lá, recebe a terapia e tudo bem, respeita o momento dele. Mas o certo mesmo era a pessoa olhar. Mas não é um milagre. É outra técnica milagre. Que eu adoro, Exato. que é super porreta também, né? Que eu gosto muito. Mas que também não é milagre, né, Jo? Você tem que começar primeiro, você tem que fazer 10 sessões para começar. Exatamente. Né? 10 sessões. E não existe milagre. fazer uma escolha para a solução.
seja do que Mas for. é isso que é trabalhado muito na constelação, Ju, Ivi, eu gosto muito. A constelação traz muito a questão da autorresponsabilidade. Por isso que a gente diz na constelação que não existe vítima e não existe bandido. É uma mudança de paradigma de vida. Porque quando você vai conhecendo a constelação, você não consegue mais se colocar como vítima. E isso que você falou, Jo, é muito importante, é a coisa da prateleira. E por isso, mais uma vez, o autoconhecimento do terapeuta. Porque quando eu comecei lá, Jo, há 10 anos atrás, e eu conheci a constelação, que eu falei para vocês, falei, meu Deus, o que é isso? Eu chegava em casa, eu queria que na minha casa, coitados, a minha família sobrevivente, mãe, pai, perdão, irmãos, assim, né? Eu queria, não, vocês têm que ir lá. Quero ajustar tudo. Vocês têm que ir lá, porque vocês estão aí, vocês não querem solução. Olha, vão lá, vocês têm que fazer. E meu pai, né? O que pai e mãe não faz pela gente? Meu pai até foi uma vez, tal, né? Não. Pai, faça por mim, se você não quer fazer... Né? Porque eu achava que aquilo ali era a solução para minha família. Né? Você vira o chato. Hoje em dia, mais de 10 anos se passaram, já atendi muita gente... Eu já sei que isso até é uma infração na ordem, né? Que a gente não manda o pai da gente e a mãe da gente, que isso é uma escolha muito pessoal, né? Individual. Uhum. Então, as pessoas acham que tem essa coisa, né? Ive, eu fiz uma constelação, foi tão legal, foi tão massa, foi tão profunda. Vai lá você também. Aí a Ive, mais perdida do mundo. Meu Deus, a Juliane fez, eu também quero. No mesmo lugar. Eu também, eu vou lá, o que aconteceu para ela, eu também quero. Nem sabe, às vezes, o que é, do que se trata. É caro, mas de certo, né? Quanto mais investe, mais eu vou ter benefício, vou lá. E daí, muitas vezes, a pessoa se decepciona. Fala, nossa, eu fui lá, eu achei uma porcaria, não entendi nada. A mulher falou umas coisas que eu não concordo. Né? Por quê? Porque você achou que estava na prateleira. Que era levar para casa, né? Ir lá buscar e levar para casa aquele benefício. Eu já tive uma cliente que falou assim, meu Deus, Jó. Aí uma pessoa pegou e deitou no chão. Que é isso? Não, é maluca. Eu falei, não, faz calma, porque faz parte do processo. Né? Ali eu sempre falo, a pessoa me manda mensagem, eu já tenho uma assistente que me ajuda, né? Mas você conhece a constelação? Você já foi num grupo? Você já leu alguma coisa? Eu vi no YouTube, já tenho visto uma vez, pelo menos. Falei, vem assistir no grupo. Mas é que eu não tenho tempo, eu quero fazer direto. Né? E já aconteceu, Ivi, da pessoa ir no meu grupo assistir e falar assim, Juliane, pensando bem, eu não vou fazer isso hoje. Acho que não é pra mim. Beleza, né? Sim. Porque ela tomou conhecimento. Porque ali, você tem que estar muito afim de resolver algo. Quando você faz uma constelação, você tem que estar muito afim de resolver um problema na tua vida. Porque a verdade vai ser mostrada ali, vai ser escancarada sobre você. Exatamente. Né? E tanto que tem pessoas que nem querem ir no grupo. Falam, mas eu vou lá no grupo expor aqui meu problema, tal, nem vou. É isso que eu ia falar. Eu já conheci uma consteladora que ela diferenciou da seguinte forma. Que a gente já está antecipando, né, os detalhes, mas tudo bem. Então, na constelação presencial, como eu já tive a oportunidade de fazer algumas vezes, é impressionante, porque a pessoa que está representando lá, a pessoa da tua família, que nunca te viu na vida, não sabe nem sabe o que ela está fazendo ali, o que ela está constelando, e de repente ela transforma o semblante dela na sua mãe ou no seu pai, e daí você fica, meu Deus. Os trejeitos, né? Meu Deus, como que a pessoa sabe disso, né? Então, ela falou assim, a constelação presencial é visceral. Eu adorei essa expressão, eu falei, é isso mesmo. Sim. Ela é visceral. Com bonecos, depois que você viu, você não tem como desver. Exatamente. Né? Exatamente. E aquilo fica atuando, como eu falei, né? Uma das primeiras constelações que eu fiz em grupo, se não a primeira, que mostrou uma imagem lá que na época eu não entendi nada. Hoje em dia, esses tempos começou a me cair algumas fichas, alguns entendimentos. Né? Mostrou uma imagem lá da família da minha mãe. Faz 10 anos. Que eu comecei a ter alguns insights. Então, aquilo, ele entra no teu inconsciente. Né? E é bem importante, então, para a gente falar, né, o que é constelação. Isso. A gente não entende a constelação se a gente não partir, né, de um pressuposto, Ive, que nós temos um inconsciente. Né? O inconsciente pessoal, o inconsciente
coletivo, que o Jung disse, né? Então, universal, espiritual, que une todos nós, né? E o inconsciente, no caso que a gente diz na constelação, que é o familiar. Então, tudo que já existiu, todos os fatos, tudo que os teus antepassados sentiram, vivenciaram, passaram, escolheram, todas as informações, mesmo que você não tenha os conhecido, mesmo que você não saiba nada sobre eles, a constelação, isso foi sendo visto, né? O Bert Hellinger, ele foi vendo o que acontecia. Ele não escreveu, né, ele foi vendo aquilo acontecer. Então, tudo que já aconteceu nos nossos antepassados, nós sabemos, né? Está no nosso inconsciente familiar. E nós não nascemos numa família por acaso, né? Então, muitas vezes, algum antepassado, ele busca se libertar de algo que aconteceu, né? Então, e como que ele vai se libertar? Através de nós, né? Então, a família é uma comunidade de destino. Eu tenho com a minha família, com os meus ancestrais, eu tenho coisas em comum. Eu, Juliane, no meu inconsciente pessoal, né? Então, eu tenho coisas para ser trabalhadas em comum com a minha ancestralidade, com os meus avós, com os meus tios, com os meus bisavós. E a gente está conectado mesmo que não conheça, mesmo que uma pessoa seja adotada, que ela não sabe nada sobre a família. Ela está conectada e coisas de alguma forma e coisas vão se mostrar a ela na vida dela, na realidade dela, né? Repetições. Então, por que a gente repete? É porque Deus não é bom? É porque é uma sacanagem, né? Meu Deus, mas o que eu tenho a ver com o que a minha bisavó lá passou? É uma sacanagem, então, se eu tenho que... Sim, né? É kármico. Eu tenho que vivenciar algo que ela... Por que eu, Ive? Né? Por que eu? Sim. Porque eu tenho algo em comum, né, com ela, e aqui eu estou para poder liberá-la de alguma crença, de um trauma, de um pensamento limitador, e também me liberar. Então, os nossos antepassados, eles respiram aliviados porque eles se libertam e liberam a nós, porque, né, você também é avó, né, e a Jo vai ser aqui, né? Quer ser mãe, Jo, ou não? Eu tô, assim, à disposição de Deus. Que ele mandar. Foi ótimo essa. Tudo bem. Então, a gente quer o melhor para os nossos descendentes, né? A gente quer eu quero que minha neta se liberte, que ela seja feliz. Nós sempre queremos o melhor. Claro. E para os filhos dela, eu também quero o melhor, né? Então, os nossos antepassados, então, através de nós, o que eu não consegui, meu filho vai, né? Dar continuidade. O que ele não conseguia, a filha. Então, nós recebemos a vida, o dom da vida, a dádiva da vida, o presente da vida. Mas, né? Vamos dizer assim, é o ônus e o bônus. Sim. Não é só a parte boa, né? Às vezes a gente queria que fosse só o melzinho, né? Mas não tem só melzinho. Uma questão a ser trabalhada na linhagem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Isso. Vamos dizer assim, nós temos uma questão muito forte das mulheres hoje em dia, né? Então, as nossas antepassadas, lógico que existem exceções, mas, né, eu vou contar assim, pelo menos o que é o meu e eu acho que é de muitas mulheres. Então, nossas antepassadas, elas sofreram, né? Elas foram obrigadas a casar, né, Ju? Com quem não gostava, com homens mais velhos. Elas não entendiam nada sobre sexualidade, muitas casavam, né? A gente tem relatos de bisavós, de trisavós, que casavam com 12 anos, com 13 anos, gente. Né? O que era para procriar, né? Enfim. Então, não, com 18 anos era velha. Tem a avó de um amigo, que é um barato, ficar escutando as histórias dela. Não, eu já tinha 18 anos e não tinha casado ainda. Eu falei, nossa, avó, tava pra titia já, com 18 anos. Sim. Naquela época tava desesperada. Então, daí casava com o primeiro que aparecesse, né? Sim. Então, enfim, tinha toda a questão social da época, né? Que era uma coisa patriarcal. Então, as mulheres sofreram muito. Né? Sim, eu também, a gente sabe que os homens também sofriam, claro. Mas vamos falar aqui das mulheres, né? Deu vontade de espirrar, mas vai falando, Ju. Então, passou? As mulheres sofreram muito, e daí veio, né, as nossas vós, que sofreram várias coisas, sofreram.
Então, relacionamentos abusivos, Isso, papapá. não tinham voz, né? Não podiam, às vezes não podiam trabalhar, uma Sim. dependência financeira, econômica. Às vezes eram abandonadas, às vezes ficavam viúvas, não tinham, né? Assim, tinham que mandar os filhos trabalhar muito pequenos, porque não tinham fonte de renda. Enfim, nossas antepassadas sofreram muito. Uma vida comeram difícil. o pão que o diabo amassou, né? É verdade. Aí, não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe me criou assim. Juliane, você não tem que depender de homem, minha filha. Vai trabalhar. E o meu pai também me criou assim. Né? Meu Acho pai que não era só minha mãe. É, a nossa geração para cá Sim, já teve né? Sim, não, olha. essa libertação. E eu concordo. Eu acho que as mulheres têm que ter sua independência, né? Sua independência financeira. Né? Não me levem a mal, como diz a Jo. Não tem que sair se enchendo de filho, não ter uma independência. Sim. Tem que Se realizar tem que- também, né? Autorrealização, né? Mas Buscar o que gostam. A autorrealização é no alto da pirâmide, É, né, no Ju? alto Ivi, tem a coisa do... Assim, você... É. Como que você vai ter uma relação de equilíbrio com o homem se você é dependente financeiramente dele? Eu sei que existem os contratos, Sim. existem a hora que você vai ter um filho, e tudo é Sim, negociado, sim. né? Mas crescer o filho ali 2, 3 anos, volta para outra profissão. Né? Vai trabalhar 4 Sim, anos, não sim. sei. Eu sei que tem, né, uma decisão familiar aí. Enfim. Aí minha mãe falou, não, vai trabalhar, seja independente e tal. Então, ela foi me passando isso. E eu aqui, como mulher, então, tenho uma série de resgates para serem feitos, né? Então, quando a gente... essa coisa, então eu vou ser independente, mas a independência demais também, né? Assusta. Afugenta os homens. Não só por isso a independência. Quando você não precisa de ninguém, é difícil se relacionar, né? Exatamente. E se relacionar é bom, é importante ter um companheiro, né? Sim. Ter um homem é importante, ter sua família. Então, várias curas que no aqui e agora a gente precisa fazer, né? E que eu vou fazer o possível e que ainda minha neta vai fazer curas em relação à ancestralidade feminina, né? Mas quando eu, por exemplo, me liberto de uma crença ou de uma limitação aqui, né? Por exemplo, uma crença muito comum, homem não presta. Nenhum homem presta, homem não presta. Essa generalização, ela é Aí, terrível. Se homem não presta, por que eu vou querer ter um companheiro e um marido? Sim, Ou exatamente. eu vou estar sempre esperando a hora que ele vai me decepcionar, né? Aham, Para eu exato. poder dizer, Para confirmar viu como a homem não... crença. Mas homem não presta mesmo. O que você achou? Que você podia Sim. confiar, né? Enfim, muitas coisas. Então, eu poder fazer uma cura no feminino e com o masculino. Né? Porque eu também preciso me curar no masculino para poder educar meu filho de uma forma a ver ele como um homem, né? Ver ele como Sim, homem e isso ser uma referência positiva para ele. Porque se eu sou contra os homens e eu tenho meu filho menino, como que isso vai ser? Como que eu vou olhar para ele? Como que eu vou olhar a masculinidade dele? Né? Aonde que isso vai ter um equilíbrio? Então, não separa ali quando ele começa a ficar adolescente, e eu vejo isso no consultório, gente. Isso é inconsciente. A gente ama nossos filhos, mas quando começa a ficar adolescente, começa a ter coisas de adolescente. Né? Mas né? Você já começa a projetar aquilo lá, é homem não presta. Aí, viu? É homem. Eu escuto mães falar assim, mas é que você sabe, Juliane, é homem, eles não sabem fazer as coisas direito. Eles são homens. Homens, você sabe que é mais devagar. Né? Homens meninos são mais devagar que as meninas. Não conseguem fazer duas coisas ao Não mesmo conseguem tempo. fazer duas coisas ao mesmo tempo. São coisas que ferem o masculino. Né? É tanto que temos vários movimentos, né? Onde homens se encontram em rodas de conversa, projetos maravilhosos, inclusive. Tem um projeto na universidade, o FRJ, no Rio de Janeiro, de homens que se reúnem para discutir essa questão. Né? Porque eles também têm pontos nevrálgicos, pontos... que feriram eles durante toda essa evolução, né? E uma cobrança muito grande ainda da sociedade em cima do masculino, né? De que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que ser... Tem muitas regras, né, estabelecidas para o homem e para a mulher. Sim, Né? se a gente for pensar,
né, e o masculino e o feminino foram massacrados. Foram, igualmente. Né? Então, realmente. quando eu falo, não, você é um homem e por isso você tem que ser forte, você tem que me Isso, sustentar. não pode chorar, não pode nada. sim. Né? Lógico que isso faz uma parte que tem um sentido ali, que o homem, né, ele precisa apoiar a mulher, mas quando eu faço isso de qualquer jeito, sem o meu feminino estar harmonizado, eu estou massacrando ele. Sem a amorosidade, Sem né? a amorosidade, exato. Tanto a constelação preconiza, né? Sim. Tudo com amorosidade, com compaixão, né? A inclusão. Então, a constelação, ela inclui tudo. Então, voltando lá, através de nós, os nossos antepassados se curam, né? E através da gente, o futuro também se cura, né? Então, que o Bert chamou de uma bola de ouro, né? Que a gente vai levando a bola de ouro sempre para frente. Então, quando eu consigo curar algo que fez minha avó sofrer muito, ela, né? Independente de crenças religiosas, sim, a gente fala que a alma é imortal, né? E até pela questão física, né? Não tem como destruir uma alma, né? A alma é imortal, a energia permanece, a pessoa permanece viva dentro de nós. Então, quando eu consigo me curar de algo que fez minha avó sofrer, ela respira aliviada. Sim. E eu posso levar limpa alguma a linhagem, né? Isso vai limpando. Vai limpando e pode, vamos dizer assim, libertando para novas entradas, né? Novas coisas. Então, a família vai entrando novas coisas. De repente, pode começar a entrar, né, dentro disso que a gente está falando, homens mais harmonizados. Quando eu tenho um feminino machucado, com uma crença de que homem não presta, homem é devagar, etc., etc., que homens que eu vou atrair? Esses aí. De acordo com o que eu estou E de repente, quando eu começo a incluir esses homens, não, isso não é verdade, né? Assim, meus bisavós, meus avós, não, isso não é uma verdade. E olhar com carinho, compaixão para os homens, que começa na imagem do meu pai, eu posso atrair homens diferentes. E isso é um sinal de cura. Então, para quem está fazendo, né, terapia e tal, quer saber se... Nossa, será que isso aqui está adiantando para alguma coisa? Se você está atraindo coisas diferentes, realidades diferentes. Nossa, conhecendo Juliane, pessoas diferentes. Eu fiquei feliz porque, às vezes, as pessoas falam, eu fiquei feliz porque daí já foi um padrão diferente que eu atraí. Antes eu atraía esse tipo de cara. Isso. Mas, assim, aqui não deu muito certo e tal, mas eu já fiquei feliz porque foi um cara diferente. Já mudou um pouco aquele padrão. Essa que eu acho que é a beleza da constelação. Sim. Como a gente estava falando lá no começo, não é imediato. Meu Deus, saí da constelação ali na esquina, então, nesse caso, encontrei o amor da minha vida. Não. Você começa a reverberar diferente, começa a atrair situações diferentes para você e você fica com um olhar mais atento. Então, ela é sutil. O efeito da constelação é sutil. Aos pouquinhos as fichas vão caindo e você, olha, não é mais assim. Costumava ser desse jeito, agora não é mais. Então a gente tem que ter olhos de ver também, né? Tem relatos, Ju, existem relatos, eu já vi, de coisas que foram mais rápidas. Imediatas. Sim. Espontâneas. Claro, por que não, né? Porque as fichas também caem, né? Eu acho que para quem está ali se colocando à disposição, às vezes aberto, também tem né? um momento, eu sempre digo, às vezes tem um momento, então, dentro desse inconsciente familiar, às vezes dentro desse inconsciente familiar lá, já deu a hora daquilo ali. Se resolver. Se resolver. Tá na boca do gol. Assim, as gerações já foram fazendo muitas coisas. Sim. Entendeu? Mesmo que eles não fizeram terapia lá, mas tiveram experiências. Fizeram escolhas que foi curando. Então, assim, tem conteúdos na vida da gente que está na boca do gol. Eu já vi muitas coisas acontecerem, gente. A pessoa estava no boca do gol, a pessoa fez uma constelação, assim como também às vezes faz com outras técnicas, né? Mas a gente está falando aqui da constelação. A pessoa fala, Juliane, você não vai acreditar. Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você fala assim, caraca, tipo, né? Que foi espontâneo. Sim. Foi na mesma semana, foi um mês de pessoas darem um 360 na vida.
Bom, Acontece. é verdade. Né? Eu tenho isso dentro da minha própria família. É uma questão que a gente tinha e os meus pais foram constelar com um cavalo. Ai, meu Deus, gente, a gente está indo, a gente está aprofundando sem querer aprofundar. Mas Sim, é mas- possível fazer Mas constelação quando a gente com fala cavalos. de constelação, é profundo, Ju. Não E a Entendeu, gente né? vai variar em cada, Sim, eu em posso cada pilar do que a gente Sim. queria separar. E nós vamos ter vários encontros, mas não tem problema, a gente vai voltar Sim, neles, né, isso, trazendo isso. esses pontos aí, não tem Isso. problema. E, de fato, na mesma semana que foi feita a constelação, já Atuou, que a gente atuou. chama. Atuou. Mas então tem o inconsciente ali familiar, ele tem um momento, né? Essas coisas acontecem, mas eu acho que a gente eu não faço isso, que é vender, né, essa solução. Aham. Então vem aqui fazer constelação comigo, que Isso. vai Resolva o acontecer seu tal problema coisa. em 24 horas. É. Porque as pessoas vão se frustrar. Acho que esse comentário é importante ser feito e eu quero aproveitar ele para a gente mais uma vez comentar com quem nos segue, para deixar os comentários, fazer Isso. perguntas. Não Verdade. esqueçam de se inscrever no Isso. canal, Se compartilhar. Exatamente, isso é bem importante, compartilhar com quem possa estar precisando dessas informações. E também nos seguir nas nossas redes sociais. Isso. Então, se você está gostando aí do conteúdo, curta, deixe seus comentários, faça suas perguntas, que a gente vai Isso. trazendo na medida do possível. Você sabe que a Ju estava comentando sobre isso, e como eu disse, eu fiz umas pesquisas, e eu gosto muito de pegar umas frases, né, desses filósofos, esses criadores dessas terapias, que eu acho fantástico. Essas pessoas são iluminadas. Né? E o Bert, meu Deus do céu. E ele comenta assim, tudo tem início na família. E isso me marcou bastante, achei muito profundo. Ele descreve as relações familiares como uma rede onde cada indivíduo é um fio, que se interliga através de laços históricos, familiares, profundos e duradouros. É uma poesia, né? Sim. E olhe quanta complexidade tem nisso que eu trouxe aqui, numa frase. Ive, lógico que como uma técnica, né, relativamente nova, né? Sim. Existem muitas coisas para serem, vamos dizer assim, a gente teria que colocar normas, né? Vamos dizer assim, teria que ter uma organização, Claro. né? De como, por exemplo, às vezes as pessoas de uma formação básica, mínima, né, para uma pessoa querer ser constelador, não existe hoje uma legislação. Não está normatizado não ainda, está né? normatizado, então vamos dizer assim, conta com o bom senso dos terapeutas, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm bom senso. Como tudo, como qualquer profissão. Né? Se você for ser um médico, se você for ser um engenheiro, se você for ser um psicólogo, se você for ser um professor, um economista, exige muito estudo. Né? Exige muito estudo, anos de estudo. Né? Ali a faculdade é só o princípio, são 5, 6 anos o mínimo. O médico tem que estudar 7 anos, 8 anos. Fora as residências. Né? Então, é uma assim, é um ciclo de formação, de estudo. Então, eu percebo, às vezes, um movimento das pessoas quererem... eu quero ser terapeuta, eu vou mudar de profissão. Eu vou ser um terapeuta. E aí, faz um curso, né, rápido e fala assim, agora eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Isso. Quer tomar uma aguinha já? Não, pode ir falando, Ju. Agora eu tenho que ganhar dinheiro com isso, Ive, porque eu investi, o curso de constelação foi caro, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro. Tem que ter retorno. Tem que ter retorno. Aí já joga pro Mas comercialzão. assim, eu acho que assim, gente, uma busca por uma profissão é fundamental. Sim. Ter o retorno do seu investimento é justo. Sim, é justo. Sim, com Só que nós certeza. precisamos ter ética. Sim. Né? Exatamente. Em qualquer profissão precisamos ter ética. Sim. E eu estou falando isso, Ive, porque... Enfim, me perdi. Não tem problema. Tá, a gente tava Vamos retomar. Respira. Nós já voltamos. A gente estava falando dessa questão às vezes, um descuido das pessoas que fazem a formação de terapeutas. Porque, assim, um médico, um engenheiro, qualquer profissão, você tem que ter muitos anos de estudo. Isso. E aí, né, como
a própria constelação e tantas outras terapias não tem uma regulamentação, então meio que o mercado vai soltando aleatoriamente. Cada um trabalha do jeito pessoas, que quer, né? Eu né? acho que Pessoas você estava... Desculpa, é que nós, esse aí depois a gente corta. Mas eu acho que a Ju estava, em função daquela frase que eu comentei lá, né, de cada indivíduo é um fio que se interliga através de laços históricos, a gente falou da profundidade da técnica. Né? E aí você alertou quanto aos terapeutas. Sim. Né? Então vamos voltar para então, a frase do Bert? Você então quer vamos. ler de novo, daí a gente retoma daí, vamos que lá. eu acho que daí vai... Ok, então vamos lá. Bom, eu acho que, como eu comentei com vocês, eu fiz uma pequena pesquisa. E eu gosto de sempre pensar algumas frases desses terapeutas, esses criadores, filósofos, né, que acabaram criando as suas terapias. E o Bert não podia passar em branco, obviamente. Então, eu pensei uma frase dele maravilhosa que diz: tudo tem início na família. Ele descreve as relações familiares como uma rede, onde cada indivíduo é um fio, que se interliga através de laços históricos familiares profundos e duradouros. Então, Ivy, eu gosto de fazer uma comparação assim. Às vezes a gente acha que a nossa vida, a gente abre o livro e começa com o capítulo da nossa vida. A Ivy nasceu, tal papau, tal hospital. Começa a história da Ivy. Mas a nossa vida não é... O capítulo, o livro não começa com o nosso nascimento. É um livro gigante, né, que começa lá com os nossos antepassados. Para a gente estar aqui hoje, fazendo o que nós estamos fazendo nesse momento, né, houve várias coisas se movimentaram na nossa família para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? E assim, cada um dentro da sua família. Então, é um grande livro. A história não começa com o nosso nascimento, o capítulo do nosso nascimento. Então, tem vários capítulos antes. E esses capítulos... Então, o livro, ele tem um enredo, ele tem uma história. Não é uma, né, assim, o livro tem que combinar um capítulo com o outro. Não é uma história aleatória. Né? Teu capítulo lá é aleatório, é a tua história que não tem nada a ver com o resto do livro. Então, são histórias que se combinam. E quando termina uma, né, vem o capítulo da outra e se combina a história. É um grande enredo. E é isso que eu gosto de falar, explicar, né, quando eu faço as minhas constelações, enfim. Então, é muito profundo, né, quando o Bert fala isso. E dentro disso, ele foi vendo que existiam as leis, né, que são as 3 leis. Né? Então, o que é uma lei? A lei é algo que está aqui, né, que está superior, que funciona assim. Mesmo que eu não me atente a ela, ela está vigorando sobre nós. Então, a lei da não... Vamos dizer assim, que todo mundo que está dentro daquele livro, Ivy, ela faz parte. Né? Mesmo que ela tenha ido embora, ou ela tenha cometido um ato infracional grave, porque os nossos antepassados, todos cometeram atos infracionais. Aqui ninguém, né, assim, nossos antepassados lá mataram e morreram. Abusaram e foram abusados. Né? Se a gente for longe, lá, e às vezes nem tão longe. Né? E todos eles pertencem a essa grande história. E porque eu tive um antepassado que cometeu um ato infracional lá, de repente, hoje eu sei que eu não posso fazer aquilo. Porque já teve uma experiência lá, então, né, puxa, atenção aqui, né, acende uma lâmpada vermelha, não podemos ir para esse lado, porque esse lado a gente já foi e foi muito ruim. Então, todos pertencem, ninguém pode ser excluído de uma família, mesmo que tenha ido embora, mesmo que tenha cometido algo grave. Existe também uma hierarquia, uma ordem. Né? Você, como vó, se você começar a querer se meter na educação lá dos teus... falar o que é para ser feito com os netinhos, não sei se... Né? Assim, tem vó que faz isso. Sim. Mas dá problema, não dá, Ivy, quando a gente faz? Sim, né? A gente passa por cima, né? A gente está passando por cima, né? E a gente, né, assim,
precisa respeitar que ali tem um núcleo familiar e que eu tenho o meu lugar de vó. Né? E como vó, eu tenho algumas atribuições, algumas coisas que eu devo, não devo fazer. Esse é o meu lugar, né? Que é diferente do meu lugar de mãe, que é diferente do meu lugar de filha com os meus pais. Então, às vezes, as pessoas criticam a constelação hoje. Ah, porque a constelação define ordens estáticas, mas a família hoje em dia não é mais assim. Mas não tem nada a ver, né? Eu sou mãe solteira do meu filho, não tem nada a ver. A ordem continua a mesma. Né? Eu sou mãe, por muito tempo eu quis ser mãe e pai, o que não existe, não funciona. Não funciona você querer ser mãe e pai, porque como mãe, eu só posso ser mãe. Sim. Não posso ser pai. Então, o pai foi embora, ficou faltando o pai. Mas ele tem... O lugar dele está ali. Sim. Né? Independente dele ter ido embora, dele ter falecido, dele ocupar o lugar dele, dele ser ativo ou não. Então, ele tem um lugar na história. Ele está no livro ali, este homem. Muito importante na história, para mim, para o meu filho. Claro. Né? Então, tudo tem uma ordem e uma hierarquia. E daí, hoje em dia, as pessoas que não conhecem muito a constelação falam que o Bert é machista. Né? Ai, então, tem toda uma é. ordem que a mulher segue o homem. Isso é interpretado de uma forma muito... Sim. Né? As pessoas não entendem, Sim. falam que isso é machismo. Mas, assim, tem uma ordem natural na natureza. E a gente sabe que uma mulher, né, quando, por exemplo, ela tem seu filho, está ali... Ela não tá, o homem precisa cuidar dela, né? O homem precisa defender a prole ali, porque se a mulher larga o homem com os filhos e vai defender, não vai dar muito certo, né? Então tudo tem uma ordem, uma hierarquia, e é assim. E quando a ordem é uma questão de antropologia. Exato. Não é uma questão social. E essas coisas É uma questão antropológica. Sim, biológica, antropológica. De sobrevivência. E as pessoas confundem muito com moralismo. Isso, sim. E o moralismo é totalmente contrário ao que o Bert Hellinger prega. Ele é exatamente tudo que ele não faz é o moralismo, né? Mas nós estamos muito imersos no moralismo. Todos nós. A gente acha que não é moralista, mas a gente é. Né? Até quando a gente diz... a mulher não tem que seguir nada. O homem, eu estou também num moralismo, se a gente for pensar. Né? Numa imposição de uma forma de pensar. A inclusão, a ordem e o equilíbrio entre dar e receber, que é bíblico. Sim. Né? Então, se a gente precisa ter um equilíbrio, se eu dou demais e eu não espero você retribuir, Ives, a gente vai brigar. Nossa amizade vai acabar. E eu vou sair super injustiçada, super mal, porque, afinal de contas, eu fiz uma festa de aniversário para você, eu te dei um presente, eu fui tua amiga, eu fiz tudo isso durante todos esses anos e você... Não esperei você retribuir. Vai chegar uma hora que eu vou ficar muito chateada com você. Vou ficar com muita raiva de você. Né? Porque é uma lei. Precisa dar, precisa receber. Para ver esse equilíbrio. Sempre no equilíbrio. E quando você fala das ordens, né? É a do amor. Ele chamou de ordens do amor. Ordens do amor. E daí, amor. dentro dessas ordens do amor, são essas 3 leis. Ah, ok. Né? Que é a lei do equilíbrio, a lei da ordem e a lei do pertencimento. Quando essas leis não são respeitadas, há um desequilíbrio. Então, quando a gente estuda, lê, faz as constelações, nós vamos, quando aí ou a Jo vem me contar uma história, já na história dela eu percebo onde que está tendo a infração de alguma dessas leis. E veja, eu como terapeuta tenho meus pontos cegos. Eu não identifico tudo que eu tô, né? Assim, eu também posso estar infringindo regras, leis, e eu preciso de alguém para me mostrar isso também, né? Então, não é que é um constelador, meu Deus, que ele é super iluminado. Não, gente, a gente não é iluminado, eu não sou iluminado, eu tenho vários pontos cegos, várias coisas que eu também estou tentando colocar as leis, né, da constelação na minha vida. É um eterno autodesenvolvimento, né, para o terapeuta. Mesmo aquele que está imerso em alguma terapia, como no caso hoje a questão da constelação familiar. Porque, queira ou não, a gente vive de papéis na sociedade, né? O papel
Exato. Como terapeuta, é um deles. Depois você tem como mãe, como esposa, Sim. como Dona de casa. filha, como dona de casa, né? E muitas vezes, em cada papel desse, você tem seus pontos de vistas. E pontos de vista, muitas vezes, até embasados em questões como nós estamos tratando agora. Uma questão com foco aonde você não valoriza o homem, ou um outro ponto de vista com relação a que filho não pode dar palpite, não tem voz, não tem vez, porque criança, até enquanto não tiver 18 anos, não dá palpite. Eu fui criada numa linha bem autoritária, então era assim que funcionava, né? Mas hoje as coisas já mudaram, obviamente. Mas você traz esses seus pontos de vista, e muitas vezes você, né, assumindo um papel como terapeuta, você tem que se desconstruir por inteiro para deixar todos esses pontos de vista de lado, primeiro para não criar identificação até com o seu próprio cliente, né? Sim. Porque às vezes ele está trazendo uma situação que pode despertar alguma questão sua que também não foi trabalhada ainda. Às vezes. É que eu estou sendo boazinha. Está sendo boazinha. Não é? É muito, porque eles falam assim, às vezes não é possível deixar de lado, né? Porque a gente não é um robô. Sim, não dá para pôr lá e depois eu Mas pego. se eu tiver bastante consciência, por exemplo, que eu tenho um problema, tal problema com a minha mãe, né? Ou que eu tenho esse problema no relacionamento amoroso, e eu não ter bastante consciência desse problema, eu vou me misturar com Sim. o cliente. E na constelação funciona igual. Então, então a gente vai falar lá do pai e da mãe, né? De tomar o pai e a mãe. Se eu não tomo a minha mãe, se eu tenho muitos problemas com a minha mãe, se eu tenho ódio da minha mãe, raiva da minha mãe, é muito difícil eu levar um cliente no caminho da mãe dela. Né? Então, tem coisas que são cruciais no trabalho. Né? Isso não quer dizer que eu seja totalmente resolvida com a minha mãe. Claro. Nós vamos se resolver. Por conta disso que o Bert falou, nós vamos se resolver a vida inteira com a nossa mãe. Né? Mas vamos dizer assim, eu honro minha mãe, eu tomo minha mãe, eu tenho consciência dos pontos que eu tenho dificuldade com ela, porque são coisas minhas, né? Que ela me mostra. As minhas dificuldades. Minha mãe, né? O pai e a mãe também são pessoas que vêm ali para nos mostrar as coisas que a gente precisa trabalhar. Né? E às vezes a gente fica com raiva porque eles mostram muito, né? Eles batem muito na mesma tecla e a gente fica revoltado, com raiva. Veja, minha mãe falou isso, minha mãe é assim, minha mãe não me reconhece, eu sei lá o quê. Mas ela está mostrando algo sobre mim o tempo todo. Então, se eu não tiver consciência disso, como que eu vou guiar um cliente para a mãe dele? Sim. Então, uma coisa que a gente aprende, que quando nós vamos trabalhar com alguém, nós colocamos automaticamente os pais dessa pessoa atrás dela, para trabalhar com ela. E nós olhamos eles com compaixão. Ou nós trazemos automaticamente quem está excluído. Né? Se a Jo vem se atender lá comigo, e ela fala da mãe dela, e Jo, e teu pai, cadê? Ah, meu pai não existe, foi embora. Provavelmente está tomando vinho. Né? Não, foi embora, não existe. Eu trago o pai da Jo ali, na hora. Porque eu já vejo que ele é o excluído. Né? Que não está incluído para ela. Né? Porque o pai pode ter ido embora, mas você inclui seu pai. Sim. Né? Na tua história, no teu coração. E esse incluir, né, Ju, só pensando nas pessoas que talvez nunca tenham vivenciado a constelação, eu posso dizer assim, é uma forma energética? Porque não é exatamente ali. Você não tem que levar o seu pai e a sua mãe para constelar com você. Só para esclarecer para quem nunca viu uma constelação. Quando eu digo que eu imagino os dois atrás da pessoa... Isso. Então, seria energeticamente, está correto falar assim? Eu incluo, vamos dizer assim, quando você diz, meu pai foi embora, eu vou visualizar, eu penso no teu pai atrás de você, porque eu vou olhar para ele na sessão. Eu já sei quem está faltando na história. Porque daí a Jo, ela vem com questões de relacionamento amoroso. E com homens que abandonam ela. Estou viajando aqui, tá? Não tem nada a ver com a Jo, gente. Não. O pai está lá, está tudo certo. Tá tudo né? bem.
Mas estou viajando exemplo. aqui. Aí ela me traz muitas questões com homens onde ela se sente abandonada, onde ela se sente rejeitada, né? E daí, então eu já sei que esse núcleo tem a ver, né, Sim, com a já- criança, né? É um indício É para... um indício de quem está faltando. Aham, E às vezes as pessoas fazem a terapia a vida inteira e não incluem o pai, sim, né? Quem está Sim. faltando. sim. E quando a gente diz incluir, honrar, também tem muita polêmica, né? Eu não vou honrar um pai, sei lá, miserável, desgraçado, que me abandonou minha mãe. Eu não vou honrar minha mãe. Né? Que ela é narcisista, agora está na moda. Todas as mães são narcisistas. Tem mais essa, né? As coitadas pobres da mãe, né? Minha mãe é narcisista. Você não sabe, Juliana. Você está falando isso, mas você não sabe. Eu comento com uma colega, com uma amiga minha, que trabalhou em clínica psiquiátrica. Falei, fulana, quantas mães narcisistas você pegou na vida ao longo Da sua clínica trajetória? psiquiátrica? Olha, Juliane, peguei umas 5, né, de tantos anos. Eu peguei uma. Em 10 anos de consultório, uma, 2 aumentou a lista, que esses dias veio uma que a mãe realmente... Não, a mãe Identificou que realmente era. é uma narcisista, é uma pessoa complexa, difícil. Os outros é mãe normal. E Sim. Sim, aquela que está tentando sobreviver. gente como a gente. Que tá Né? Assim, Tá tentando, Você coitada. foi perfeita para os teus filhos? Meu Deus, eu fui... Nossa! Né? Eu cometi Não mesmo, muitas né? gafes, muitos erros. Né? Mas, enfim, era o que eu tinha. Sim. Né? A gente comentou, você também foi mãe jovem. Eu tinha 20 anos. É. Né? Sim. Eu fui o melhor possível com as ferramentas que eu tinha. Na época. Sim. Né? Mas só fui entender isso depois, né? Porque a gente se... Sim, E uma vez, aham. assim, Cobra. e as mães têm muita culpa. E uma vez eu fui na terapia muito. com essa culpa e tal. Aí a terapeuta falou assim, mas você deixou alguém no orfanato? Né? Fica aquela Assim, culpa. já. Meu Deus, eu fiz assim com meu filho, eu fiz Isso. essa. Mas você largou ele no orfanato? Ou foi só uma discussão? É mesmo, não larguei, né? Eu cuidei adoro, dele, eu tava adoro lá. essas intervenções É. psicológicas, Puxa, são é ótimas. verdade, eu não abandonei ninguém, eu fiquei. Sim. Então, as mães, os pais, eles são pessoas comuns, e quando a gente é adulto, a gente pode olhar, né, o nosso pai como não, meu papai. Não, ele não é só meu pai. Ele é meu pai, mas ele, antes de ser meu pai, ele é um homem, né? Ele é o marido da minha mãe, ele é um homem que tem seus desejos, sua sexualidade, teve, né, as questões dele lá com a minha mãe. É um cara comum, né, que tem raiva, que tem medos, que tem a história dele com o pai dele, com a mãe dele. Né? Então, é uma bagagem muito grande, é uma mochila muito grande. Né? E, enfim, então, honrar o que, se ele foi embora, né, nesse caso, então eu vou trazer esse pai que foi embora, a pessoa não é que ela, né, vai milagrosamente, o pai dela vai virar, né, um super-herói, não, é justamente retirar O estigma, digamos. esses estigmas e a pessoa se alinhar mais com a história dela e falar, puxa, se meu pai foi embora, com certeza foi o melhor que ele conseguiu fazer. É duro, mas é. Muitas Sim, vezes, e o ajuda melhor que os nossos pais puderam Sim, fazer e é ir ajuda a embora. sair do papel de vítima, né, Ju? Exato. Porque uma vez que a gente assume esse papel, nada resolve. Porque você está sempre ali à mercê da desgraça do mundo. Porque você é a vítima. Mas quando você tem essa compreensão, você se coloca até no lugar, não invertendo a ordem da constelação, mas eu digo assim, faz um exercício de empatia para entender, puxa, realmente, né, ele foi uma Exato. pessoa assim, assado, cozido, ensopado, puxa, traz uma compreensão, traz um calorzinho, assim, né, para você compreender melhor. Como eu falei, né, a maioria das mães, pessoas com problema com a mãe, a mulher, um caso que me marcou muito de uma história de uma moça com a mãe dela, uma mãe, assim, que foi muito abusiva. Essa moça veio fazer terapia e foi assim, a mãe dela realmente foi muito, que eu na hora falei assim, meu Deus, tipo, o que essa moça, o que essa criança passou, né? Assim, meu Deus, como eu vou ressignificar aqui? E beleza, vamos lá, Bert, vamos lá, vamos, né? Vamos Me incluir inspira essa aí. mãe, vamos incluir. E essa moça, cara, ela fez 2, 3 sessões e ela, exatamente, a pessoa consegue olhar, puxa, minha mãe
foi isso, foi o melhor que ela pôde fazer e tal. No caso dela, já tinha falecido, né? E ela teve paz. Isso. Então, a gente não faz a terapia para o pai e para a mãe. Nosso pai e nossa mãe estão lá, eles vivem muito bem do jeito deles, eles não precisam da gente. Então, a gente faz isso para nós termos paz. Né? Puxa, quando eu incluo essa mãe, por mais difícil que foi minha história com ela, eu posso sim trabalhar meus traumas, né? O que ficou. Mas aí eu já levo isso como algo meu. Né? Então, eu fiquei com uma autoestima baixa por conta que minha mãe era exigente, minha mãe era isso. Beleza, mas isso aqui já é meu. Isso já está na minha história. Já é comigo. Ao mesmo tempo que você acaba se reconectando a esse sistema familiar, né? Exato. Porque você tira essa distância, distância, essa raiva, né? Essa cobrança. E como o Bert falou ali, né? Dos fios, a cegonha não erra de endereço. Tudo que você se queixa da tua mãe, você é igual. Ai, As duras é verdade, penas, meu a gente Deus, aprende isso. é verdade. É o que eu me queixo é verdade. Não, da minha Ju, mãe, o meu eu pai, sou igual. O meu pai, ele tem uma mania que ele vai em restaurante, ele adora brincar com um garçom. Eu morro de vergonha quando ele faz isso. Mas é natural, ele mexe com o garçom. Ele fala assim, se ele vai pedir... É difícil acontecer, mas às vezes ele pede, me veja uma cerveja. Ele não fala assim. Aí ele fala assim, amigo, me veja aquele suco de cevada, eu tenho vontade de morrer. Quando ele fala isso, eu falei, pai, não fale assim, peça uma cerveja. Não, daí o garçom dá risada, ele dá risada e fica tudo bem. Ele é espontâneo, é o jeito dele. E não é que eu faço a mesma coisa? Quando eu vejo, eu já fiz. Aí eu quero me matar. Eu falei, não. Querido papai, sou como você. Exato. E daí, quando a gente fala assim, eu sou como você, mamãe, e na sombra da nossa mãe, na sombra do pai, porque isso é uma brincadeirinha, né? Mas às vezes o pai lá tem uma sombra, uma coisa cabulosa, a mãe também tem uma coisa cabulosa. Sim. E quando eu falo assim, eu sou como você, também tenho essa sombra cabulosa. Humaniza. Humaniza a gente. É vestir os chinelinhos da humildade. Quando a gente veste os chinelinhos da humildade, as coisas fluem. Porque daí eu me aproprio do que é meu. Não existe eu nascer na casa errada. Né? Eu sempre pergunto, o que você tem para aprender com isso? Não sei ainda. Né? As pessoas às vezes me mandam muitas mensagens no Instagram. Ju, aconteceu tal coisa aqui com a minha mãe. E contam, enfim. Né? E eu sempre... Né? Às vezes, quando eu consigo, eu respondo. Nem sempre eu consigo responder. Eu falo, o que você tem para aprender com isso? Não sei. Eu sou um ET nessa família. Exato. Não sei o que eu faço nessa família. Exato, não tem nada a ver com essa família. Não tem. Eu devia ter nascido na Noruega. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem tudo a ver com a família. A gente é uma comunidade. Temos uma comunidade de destino com os nossos pais. Bert chama assim, comunidade de destino. Né? Então, dentro daquele grande livro, é uma inteligência, uma logística divina muito grande. Né? Então, quando a gente reconhece essa logística, né, e diz, sim, beleza, então eu estou aqui e eu faço parte, e é o certo aqui para mim, e essa família é a certa para mim, né? Aí eu consigo tendo mais paz. Mas, às vezes, as pessoas confundem isso com eu andar lá abraçada com a minha mãe todo dia, ou tomar café com ela todo dia, né? Ou ter que respeitar, reverenciar como uma questão de subserviência, sabe? Não tem nada a ver com isso. Não é exatamente isso. O Bert fala, você é um adulto, cuide da tua vida. Às vezes as pessoas sentavam do lado dele, começavam a reclamar da mãe, ele olhava, você é um adulto, cuida da tua vida. Do jeito dele, né? Sim. Assim, trabalhando. Você está reclamando da tua mãe. Que idade você tem? E, Ju, me fala uma coisa. Eu não sei se é verdade. Eu tenho um amigo que é constelador e, às vezes, ele conta essa história. Diz que o Bert, ele era psicólogo e ele era missionário na África. É isso mesmo? Não sei se você tem alguma... Não, o Bert não era psicólogo. O Bert tem uma longa história, tem uma biografia que é muito rica. A respeito dele, que depois agora eu não me lembro, mas tem uma biografia que é nova, tem ele na capa, então conta a história dele. Ele
ele foi para a guerra, né? O Bert foi para a guerra. Aí ele foi para ser padre missionário, né, na África. E eu vou resumir aqui porque é muita coisa a história dele. Sim. Imagine, ele viveu até os 94. Sim. E aí quando ele deixou a missão, ele era um terapeuta. Né? Então ele estudou psicanálise, ele estudou terapia primal, ele estudou muitas coisas, né? A fenomenologia, Fenomenologia, a hipnoterapia ericksoniana. Então ele era um excelente terapeuta de grupos. E posso estar errando também um pouco aqui na história, mas daí, enfim, eu acho que não está nada errado. Uma amiga chamou ele, né, num congresso lá, e falou assim, vem aqui ver o que eu estou fazendo. E ela mostrou a constelação para o Bert, né, que era essa coisa dos representantes. E ele entrou para representar um esquizofrênico ou alguém que tinha a ver uma história de esquizofrenia. Ele entrou no lugar para representar. E ali ele falou, né, aquela coisa, nossa, tem algo aqui muito diferente. E essa mulher que mostrou para ele, né, falou assim, olha, tenho isso aqui para te mostrar. Então dizem, né, o Bert não inventou a constelação. Não, ele não inventou. Foi essa senhora que mostrou para ele, mas ele foi aqui vamos dizer assim, ele se debruçou sobre aquilo. Ele sim. Na verdade foi empírico, né? Então ele começou a fazer, Tipo, e ele começou deu nome a ver. aos bois. E ele sempre falou que a constelação é uma ciência aberta. Né, que ele nunca fechou. É verdade. Então, às vezes ela não pode ser alterada, altera. descrição, Ele falou assim, objetivo e sempre tudo. nós precisamos pôr no campo. Né? Para ver o momento, né? Sim, vamos pôr no campo. Às vezes ele falava, né, uma história foi uma consteladora que contou, que ela estava num seminário lá e fez uma constelação e ele colocou, a empresa sempre é representada pela mãe. Beleza. Aí foi a constelação seguinte, de repente ele pegou um homem, a empresa é representada pelo pai. Então, Como assim? como assim? O que mudou? O que mudou? Aí as pessoas já, né, foram lá perguntar. Você não tinha falado que era a mãe, agora você falou que é o pai? Ele falou, você não viu ali? Que era o pai? Então ele sempre fala que precisa se colocar, né? Então foram coisas que foram se repetindo, né? Dinâmicas que se repetem, né? Mas que não tem uma regra absoluta. Então a gente fala sobre as dinâmicas, coisas que, como eu falei, né? Quando uma pessoa vem, fala, puxa, eu acho que essa pessoa aqui ela está emaranhada nessa dinâmica. Mas quando vai fazer a constelação não tem nada a ver com aquilo, parece outra coisa, vem outra coisa. Né? Talvez porque aquela dinâmica original, de alguma maneira, ainda não, né, não esteja, vamos dizer assim, né, como que eu falei, não está na boca do gol ainda, ou precisa trabalhar alguma coisa anterior para ela ficar na boca do gol. Né? Então é muito surpreendente. Às vezes a gente vai fazer uma constelação E aparece uma coisas outra coisa. muito diferentes. E algo que eu fiz ontem, hoje não se repete. Né? Se mostra diferente. Sim. E, Ju, também pensando em pessoas que possam estar assistindo e que nunca tiveram contato com a constelação. Então, a gente tem hoje a dinâmica em grupo, temos com bonecos, já ouvi falar que tem na água, tem com cavalo, como eu já falei aqui. Tem mais alguma outra, fora essas que eu citei? Olha, na verdade, assim, as pessoas perguntam, Juliane, você faz constelação com boneco? O boneco, lógico, que eu gosto dos bonequinhos, até eu trouxe aqui, preciso até pegar os bonequinhos ali. A gente aprende a olhar os bonequinhos e até eu brinco que eles se comunicam e eles olham e eles falam, né? Eu brinco às vezes com as pessoas. Mas o que acontece é que a gente entra naquele campo de informação, Jô. Então eu posso fazer um exercício com uma pessoa, não usar boneco, e ela chegar lá e eu ver que a questão dela é com a mãe, eu posso fazer um exercício dela com a mãe, eu me coloco no lugar da mãe, a pessoa... Eu faço esse exercício e isso é a constelação dela. E aquilo é o importante para ela, é o rico para ela. Então, é muito importante, a gente vai entrando num campo de informação ali. E, às vezes, quando uma pessoa chega, né, no indivíduo,
tanto no individual como em grupo, porque eu também acho que não é por acaso que uma pessoa chega de um jeito ou de outro. Esses dias eu atendi uma moça, quando ela chegou, estava muito forte o campo de informação ali. Né? E ela veio por uma questão do filho, e normalmente é a pessoa que vem, tem dinâmicas, é da família dela que vem. Então, eu sou mãe, eu vou ali procurar uma ajuda para o meu filho e vem dinâmicas da minha família. Mas nesse dia não, nesse dia veio uma dinâmica muito forte do esposo, né, que não estava ali. Né? E eu fui falando as frases de cura, e ela foi acompanhando muito forte. Aquilo se mostra, né, que a gente diz, se apresenta ali. Né? Então, o boneco é uma, vamos dizer assim, é uma ferramentinha ali, né? Claro. Mas não é a única. Existem muitas formas de trabalhar. Então, a gente diz as âncoras, que é um papel no chão. Então, entra aqui, você vai representar minha mãe. E você entra ali e, de repente, você começa a se sentir como minha mãe se sente. Não aqui na cabeça, no ego, na alma dela. Então, são os movimentos da alma, do espírito. E por isso que as pessoas se surpreendem. Meu Deus, mas isso aí não tem nada a ver com a minha família. Eu me surpreendo. Eu fui esses dias, num final de semana, num módulo de formação. Fui para me trabalhar. Né? Eu já fiz minha formação, mas eu fui para me trabalhar. E daí tinha um exercício lá, e eu falei para o constelador, falei, isso aí não são meus pais, não. Né? Que é surpreendente, porque mostra uma coisa diferente. Só que é o movimento da alma, do espírito. Né? Então, por isso que as pessoas, para entender a constelação, a gente não tem como você levar a constelação se você vai com óculos do materialismo. As pessoas que do racional do também, racional, né? e do material, sabe? Então, para pessoas que são materialistas, né? É ciência, isso aqui é um copo, porque eu sei que é comprovado que é um copo, que tem o formato de um copo, e eu só sei que é um... E tem uma fórmula, tem um uma passo a passo. Aí eu sei que é um vidro sintético, porque por isso... As pessoas são assim. Talvez não seja a terapia. Exatamente. Tem toda uma corrente contra a constelação, e a gente sabe, né, que óbvio, tem pontos que devem ser trabalhados, né? Como a gente já falou aqui, pontos que precisam de atenção, né? Na constelação é uma coisa que está em formação, que as pessoas estão procurando muito, então a gente sabe que isso acaba gerando um problema. Mas muitas pessoas que criticam a constelação, isso aqui não é uma ciência. Né? Sim. Um óculos total do materialismo, né? Onde não se considera o espiritual. Então, se você não considera um âmbito espiritual, Ive, não tem como falar de constelação para você. É verdade. Sim. Né? E eu acho assim, né, que nós temos muito ainda a conversar. Sim. Mas eu acho que nós vamos deixar para o nosso próximo episódio. Vou deixar mais O que você acha? Eu acho, que é bom não entregar tudo hoje, senão, né? Vamos lá, que eu acho que a gente... Mas foi super intenso. Foi. Né? Realmente é um tema muito complexo. Sim. A gente já entregou algumas coisas, algumas informações aqui para o pessoal. E, assim, deixa a sua dúvida, né? Se você quer saber mais, quer ter mais informações, a gente vai deixar os contatos da Ju nos comentários fixos aqui do vídeo. Mas se você precisar saber mais alguma coisa, quiser aprofundar mais algum assunto, bom, primeiro que a gente super recomenda o trabalho da Ju. Com certeza, vocês vão poder seguir a Ju, seguir o nosso canal aqui do Pode Mais Consciência. Isso, exatamente. Não esquecer, mais uma vez, né, de deixar seus comentários. Seu like, toca no sininho para receber as informações quando tiver vídeo novo no ar. E compartilha sempre que possível para mais pessoas, que você pode ajudar muitas pessoas com essas informações. Verdade. Com essas informações, desculpa. Porque a nossa ideia é que a gente traga profissionais super qualificados para falar desses temas, para tirar o maior número possível de dúvidas e dar um encaminhamento correto para as pessoas, né? Não ficar, como a gente estava falando, levar informação. prateleira. Hoje em dia, a porta de entrada para as terapias, as pessoas buscam, a primeira coisa é a internet, né? É verdade. Eu pesquisei na internet, eu achei isso. Então, é muito legal que tenha conteúdo. Pessoas sérias, de profundidade, confiável, para as pessoas fazerem esse primeiro contato, né? Isso. Com a terapia. Esse é o nosso propósito aqui com o nosso podcast, a nossa né? ideia. Informação acessível,
né? Por isso que a Isso, gente uma sempre linguagem- pede para uma trazer um linguagem case, fácil. para contar um caso. Isso, exato, né? exatamente. Porque as exatamente. pessoas que estão lá nos assistindo poderem compreender. É muito complexo, né? Cada terapia que chega aqui, ela tem a sua Sim. complexidade. E se você não está imerso nela, fica muito difícil de você Sim. entender. Mas o nosso papel é esse, trazer informação, trazer profissionais como você, Ju. Então, quero agradecer a sua presença. agradeço, E queria meninas. deixar aqui para você se despedir, né? Os nossos... Eu agradeço por esse tempo, agradeço você que ficou aqui com a gente até o final. Se você puder compartilhar o vídeo. Só essas coisas que a gente está conversando já ajuda algumas pessoas, Sim. né? E se ajudar, ficamos Maravilhoso. mais Sim, felizes mais ainda. feliz ainda. Vou pedir para as pessoas também me seguirem no Instagram, que é a minha Isso. principal rede, onde eu estou mais atuante lá, que é a Juliane Bá Oficial. E Ótimo. até o próximo programa que eu Isso. vou estar aqui. Vamos falar sobre relacionamentos, que eu acho que é um Isso. tema bem legal, e dinheiro, finanças. E Isso. fora outras coisas aí que pode aparecer no É caminho. verdade. Obrigada, Ju. Obrigada pela Obrigada, sua Ju. participação. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.